Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Quero agora fazer alguns exemplos sobre equações de segundo grau. Nós já aprendemos a resolver equações incompletas com o b igual a zero ou com o c igual a zero. E aprendemos também a resolver equações completas. Algumas a gente viu relação com produtos notáveis, o que é um pouco mais difícil de ver. E outras a gente aplicou a fórmula de Bhaskara. Nesses exemplos eu quero resolver diversas equações para que a gente consiga afinar o nosso olhar e perceber o que a gente tem que fazer em cada uma das equações que a gente se deparar, ok? Então vem comigo, me acompanha nesse exercício, nesses exemplos. O meu primeiro exemplo é um exemplo um pouquinho grande, tá? Então a primeira coisa que a gente já vai perceber é isso, que os números são grandes. Busque analisar os números. Olha só, 100x² menos 1.600. Os números são muito grandes. Então, a gente volta naquela ideia de equações equivalentes e faz o quê? Simplifica esse cara por 100. Como que eu sei que eu posso simplificar tudo isso daqui por 100? Eu sei que eu posso simplificar porque eu tenho tanto o coeficiente do x², tanto quanto o meu termo independente são múltiplos de 100. Então, eu posso simplificar por 100. Professor, eu posso simplificar por 2? Posso simplificar por 10? Posso simplificar por 5? Com certeza. A diferença é que você vai acabar obtendo números que não são tão menores do que 100 e do que 1.600. Dividir por 100, nesse caso, é a menor simplificação possível. Então, a gente já vai com mais facilidade, tá bom? Então, vamos lembrar como é que funciona? Eu pego cada coeficiente e divido pelo 100. 100 dividido por 100 vai dar 1. E aí eu repito o x². Menos 1.600 dividido por 100, que vai dar 16. E aí isso fica igual a zero. Bom, esse número 1 nem precisa colocar, finge que não existe. Para resolvermos isso, primeira coisa que você vai pensar: é incompleta? O b é igual a zero ou o c é igual a zero? Se não entrar em nenhum desses casos, aí você vai pensar na fórmula de Bhaskara, na ideia de produtos notáveis e tudo mais. Mas busque sempre reparar se b é igual a zero ou c é igual a zero. Ou seja, busque reparar se ela é incompleta, porque assim fica muito mais fácil de resolver. É justamente o que está faltando aqui. Vamos lembrar da fórmula? ax² mais bx mais c igual a zero. Quem é o cara que está faltando? É o que tem o x, ou seja, o nosso b é igual a zero. Portanto, para resolver isso, basta pegar esse número menos 16 e passar para o outro lado adicionando. Isso significa que nós teremos x² igual a zero mais 16, que é o próprio 16. E aí nós vimos uma técnica que é pegar esse expoente do 2 e passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Ou seja, o que nós vamos ter? X é igual a raiz quadrada do número 16. Por que fica mais fácil pensar na raiz quadrada do que pensar em qual número ao quadrado é igual a 16? Então, qual é a raiz quadrada de 16? É o número 4. O cuidado que nós temos que ter aqui é de lembrar que nós temos que apresentar duas raízes, ou seja, mais e menos. Mais ou menos o número 4, ok? Toda vez que o nosso b for igual a zero, nós vamos ter raízes, se elas forem raízes reais, elas serão inversas, ou seja, vai ser menos alguma coisa, menos a, por exemplo, e vai ser mais a, ou seja, menos 4 mais 4, menos 10 mais 10, menos 8 mais 8 e assim por diante. Então, finalizando, quem é x1 é menos 4. Quem é x2 é o próprio 4. Ok? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. No próximo vídeo, eu vou resolver outros exemplos. Me acompanha lá. Outros exemplos, melhor dizendo. Me acompanha lá. Valeu!